Oi, eu sou o Dr. Kelvin Huan e nesse vídeo você vai aprender como tratar a sua dor e a sua artrose no joelho em casa com exercícios simples e fáceis, exercícios que realmente funcionam. Além desses exercícios, eu vou te passar inúmeras dicas que podem te ajudar no tratamento da artrose do joelho e que provavelmente ninguém explicou para você isso. Seu joelho é mais ou menos assim por dentro, ou pelo menos um dia ele já foi assim. Ele é formado por 3 ossos, o fêmur, a tíbia e a patela, que são articulados por vários ligamentos. Toda essa parte branca que você está vendo no vídeo é a cartilagem que protege o joelho para o osso não bater com o osso durante o movimento. Ou seja, para o movimento acontecer com muito mais leveza, sem que você sinta dores. Essas estruturas do joelho e muitas outras são nutridas e lubrificadas por um líquido dentro da sua articulação. Guarda bem esse nome, nós chamamos de líquido sinovial. A grosso modo, esse líquido é um lubrificante natural do corpo. Ele é liberado em maior quantidade nas nossas articulações justamente quando nos movimentamos durante os exercícios. E a grande maioria das causas desses sintomas dolorosos para o joelho é justamente isso, a falta de lubrificação, a falta do líquido sinovial, uma fraqueza muscular lá na musculatura que protege o meu joelho, e também um encurtamento muscular também da musculatura do joelho. E é por isso que alguns estudos científicos bastante relevantes, eles mostram realmente que o exercício é um dos melhores remédios no tratamento da artrose, não só do joelho. Porque o exercício ajuda a agir justamente em todas essas causas para dores no joelho. Mas voltando aqui para dentro do seu joelho, presta atenção, a partir do momento que a artrose se desenvolve, as coisas mudam. Você começa a sentir dor e desconforto na articulação do joelho. A cartilagem ela começa a ficar desgastada e é nesse momento que seu joelho está realmente pedindo por atenção. E num grau ainda mais grave da artrose, a pessoa começa a notar inchaço no joelho, uma grande perda de flexibilidade durante os movimentos, além de todos aqueles sintomas que eu já te falei. Tudo isso porque a cartilagem fica mais desgastada, diminui o espaço articular dentro do joelho, tem osteófitos, que é um crescimento ósseo, o osso começa a bater com o osso, porque aquela cartilagem que protegia o osso está se degenerando, tudo vira uma bagunça. Mas fica tranquilo, eu gosto de falar para os meus pacientes que a artrose nem sempre é uma doença. Mas na grande maioria dos casos, a artrose é simplesmente uma decorrência do envelhecimento natural do corpo. Pensa que se você roda bastante tempo com o seu carro, o pneu desse carro ele vai desgastando. E com o nosso corpo é a mesma coisa, é uma decorrência do envelhecimento natural do corpo. Tomara que eu chegue nos meus 80 anos e eu sei que eu terei artrose também, mas é um processo natural e existe tratamento, tem como reduzir esses sintomas, tem como ter um joelho saudável, sim, e esses exercícios que você vai aprender, eles ajudam justamente nisso. Então vamos logo para o primeiro exercício, exercício número 1. Para o primeiro exercício, você pode sentar sobre uma cadeira que seja segura para você e você vai fazer o seguinte, pisa sobre o seu calcanhar, levantando a ponta do seu pé. Agora faça um movimento de limpador de para-brisa com seus pés. Então gira o seu pé de um lado para o outro, dando ainda mais ênfase no movimento para dentro, durante 10 repetições. E lembra de fazer sempre o exercício com as 2 pernas para a outra não ficar com ciúme e de repente a outra começa a doer porque você não faz exercício. Então lembra que você tem 2 pernas, 2 joelhos, não apenas um. E esse exercício serve para trabalhar a mobilidade dos meniscos, que são 2 almofadinhas que estão lá dentro do joelho. Esses meniscos servem para melhorar a absorção e distribuição de impacto nos joelhos, garantindo um melhor deslizamento na articulação durante o movimento. Se você fizer esse exercício, você já começa a estimular a produção daquele líquido sinovial que eu já falei para você, que é o lubrificante natural da sua articulação. Exercício número 2. Para o segundo exercício, ainda sentado na cadeira, faça esse movimento de esticar o joelho. Então estica bem devagar e também volta devagar. Conte 10 repetições, primeiro para uma perna e depois mais 10 repetições para outra perna. Se esse exercício ficar muito fácil, coloque um peso sobre os tornozelos, como uma caneleira, por exemplo, e se você tiver dor tanto com quanto sem essa caneleira, não precisa esticar todo o joelho. Vai até metade do caminho, até mais ou menos 45 graus de extensão do joelho. Dessa forma, você terá um ângulo de proteção para fazer esse exercício.
que vai melhorar e muito a sua dor e a sua artrose no joelho. Esse vídeo aqui foi inspirado nos comentários que você está vendo na tela. Deixe também o seu comentário que eu leio todos eles e além disso, seu comentário tem grande chance de aparecer em um vídeo futuro. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e ative os sininhos de notificações para você receber a partir de hoje todos os meus vídeos e dicas aqui no YouTube. Exercício número 3. Esse é mais um exercício que causa um alívio quase que instantâneo na dor do joelho. Lembra daquele ossinho triangular na frente do joelho que eu mencionei no início do vídeo? A gente chama de patela. Nesse exercício nós vamos mobilizar a patela. Para isso você deve sentar e esticar as suas pernas. Junte os dois polegares e do jeito que eu estou mostrando aqui no vídeo, encaixe seus polegares sobre a borda de cima e de fora da sua patela. E pressione fazendo um deslizamento da patela para baixo na diagonal. Você pode repetir esse movimento por 10 vezes e depois empurra no sentido oposto, agora do meio para baixo também na diagonal. Dessa forma como eu estou demonstrando aqui no vídeo. Outra alternativa é fazer para fora, ou seja, coloque os dois dedos na borda do meio da patela e pressione para fora. Também por 10 repetições. E por fim, coloque um polegar em cima do outro e empurre a sua patela de cima para baixo. Então vamos lá, de cima para baixo. Muita gente tem a famosa patela alta, ou seja, a patela está posicionada mais acima do que deveria numa relação anatômica. Então esse é um ótimo exercício para melhorar a sua dor do joelho. Exercício número 4. Para esse exercício, você pode sentar numa cadeira e usar a outra como apoio. Tem que ter certeza que nenhuma cadeira vai escorregar. Você precisa ter essa segurança antes de começar o exercício, presta atenção. Outra alternativa é sentar na frente da sua janela e segurar a base do trilho da janela, que também dá super certo. Tudo que você precisa fazer é levantar e sentar, bem devagar, fazendo um movimento concentrado, durante 3 séries de 10 repetições. Esse é um agachamento caseiro para fortalecer a musculatura do joelho e melhorar as dores da artrose. Se você sentir fortes dores para executar esse exercício, não precisa agachar até um ponto de sentar na cadeira. Pode agachar até mais ou menos metade do caminho, um pouco mais da metade. Você pode reduzir essa amplitude de movimento. E aí depois você vai ganhando essa amplitude, tentando aí sim levar o seu quadril até a cadeira. Mas no começo você pode fazer assim como eu te falei, se você sentir dor, porque é melhor fazer um exercício com menos amplitude do que não fazer nada. Muitos pacientes que eu atendo na clínica relatam estalos no joelho para fazer esse exercício, então comenta aqui se você também é o tipo de pessoa crocante, aquela pessoa que estala toda hora. Tô curioso para ler seu comentário. Exercício número 5. Para esse exercício eu vou te ensinar como tratar o joelho através do quadril. Como assim? Parece que uma articulação não tem relação com a outra, né? Afinal tá tão distante, mas muitas evidências científicas hoje de bastante confiança mostram pra gente que a fraqueza da musculatura do quadril, principalmente o músculo glúteo médio, tem correlação com dores no joelho. Isso porque se o quadril tiver com a musculatura fraca, esse joelho ele pode estar desalinhado, como um valgo dinâmico, um varo, por exemplo, algumas alterações posturais. Portanto, a gente usa os músculos do quadril para tratar o joelho, porque o quadril ele tem uma função biomecânica muito importante de alinhar o seu joelho. Eu brinco que o joelho e a Maria vai com as outras, então se tiver um déficit no tornozelo, no pé, no quadril, o joelho também acompanha, e aí o joelho pode começar a incomodar não por conta apenas do joelho, mas também por conta de alguma articulação secundária. Então para esse exercício você vai deitar de lado, de preferência com elástico em volta dos joelhos. Por que eu falo de preferência com elástico? Porque se você não tiver o elástico em casa, você pode fazer do mesmo jeito o exercício. O elástico ele ajuda a gerar uma tensão para fortalecer o quadril, mas é melhor fazer sem elástico do que não fazer. Agora você vai pressionar um calcanhar contra o outro e vai rodar o seu joelho para fora e para trás, contando 3 séries de 10 repetições para cada perna. Na verdade, nesse movimento que você está fazendo, quem está movimentando o seu joelho, puxando a perna para fora, são os músculos do quadril. É por isso que eu falei que a gente iria tratar o joelho através do movimento do quadril. Portanto, não devemos pensar apenas no joelho, mas no corpo como um todo. Exercício número 6. Por último, mas não menos importante, a gente vai fazer um alongamento para a musculatura posterior
das coxas, por exemplo, a gente chama de isquiotibiais, musculatura da panturrilha, a gente chama de tríceps oral. Esses músculos fazem parte de um trilho facial, a gente chama de trilho posterior, e quando esse trilho ele está encurtado, ele pode ser um grande vilão para suas dores no joelho. Para esse exercício, você vai deitar. Você deve ter um cinto, uma corda, um elástico e você deve engatar o que você tiver disponível em casa nos seus pés. Agora pegue o seu engate e puxe a sua perna para cima, com o calcanhar no sentido do teto e o dedão no sentido da ponta do nariz, tentando ganhar amplitude de movimento, mas sem dobrar os joelhos. É normal sentir dor atrás da coxa ou atrás da panturrilha, já que esse músculo ele está alongando. Faça então esse alongamento por 3 séries de 40 segundos para cada perna. Eu espero ter ajudado você com esses exercícios e, como prometido, aqui vão algumas dicas sobre perguntas que vocês mesmo mandam aqui nos comentários, eu estou respondendo elas já, e também dúvidas frequentes que eu percebo dos meus pacientes no consultório. Por exemplo, alguns me perguntam, doutor, exercício aeróbico é importante para quem tem dores no joelho? Qual exercício que eu faço? Eu faço uma esteira, eu faço uma caminhada ao ar livre, eu faço uma bicicleta? E eu sempre respondo para esses pacientes que o melhor exercício aeróbico, além desses exercícios que eu acabei de te passar, e alguns outros que tudo depende da avaliação do paciente, mas o melhor exercício aeróbico que eu passo é a bicicleta, com um pouco de carga para o joelho não ficar bobão lá na bicicleta. Então, com um pouquinho de carga, isso já ajuda a fortalecer e melhorar a amplitude de movimento. É o melhor exercício aeróbico para quem tem dores no joelho, para quem tem artrose, para quem quer fortalecer a musculatura da coxa. Outro componente bastante interessante para artrose no joelho é o próprio calor. Existem raras exceções onde tem um edema articular associado, onde existe alguma prescrição clínica de compressa fria, de gelo, ou alguma outra alternativa para tentar tirar aquela água do joelho. Mas na maioria das vezes o ideal para artrose é sempre compressas quentes, compressa de calor, e aí que entra, se for o caso, a hidroterapia. Geralmente um padrão é que essa água da hidroterapia ela seja aquecida a 33 graus, então aquele calor ajuda a trabalhar exercícios na água, também ajuda porque a água ajuda a tirar o seu peso do corpo, dá a sensação que você está mais leve, e aí você consegue trabalhar os exercícios com menos impacto, menos sobrecarga no joelho. Então é um componente bastante interessante trabalhar esses exercícios na hidroterapia, ou até mesmo fazer uma compressa de água quente, e se a compressa não piorar suas dores, é esse o caminho certo, continua fazendo. E já que a gente está correlacionando com a artrose essa questão de peso, tirar o peso do corpo na água é bom, o contrário é ruim. Quanto mais peso, hoje as evidências científicas mostram pra gente, quanto mais peso, quanto mais obesa for a pessoa, pior para uma artrose, porque maior a sobrecarga no joelho. Então, cuidar do peso é uma coisa muito importante, porém negligenciada por muitos profissionais da saúde, mas que eu bato nessa tecla com os meus pacientes. É por isso que encaminhar esses pacientes para um nutricionista é muito importante, para fazer uma reeducação alimentar, para tentar diminuir o peso, para tentar tirar da alimentação aqueles alimentos que são potencializadores inflamatórios, pioram uma artrose, alimentos processados, por exemplo. E eu preparei um vídeo aqui no canal que já pode te ajudar sobre esse assunto, para você entender que existem alguns alimentos que são potencializadores inflamatórios, pioram uma inflamação, pioram uma artrose, pioram a dor no corpo. Existem outros tipos de alimentos que eles reduzem uma inflamação. Talvez você esteja consumindo na sua casa esses potencializadores inflamatórios, então se você quiser descobrir quais são esses alimentos, clique nesse vídeo aqui para você assistir ele. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e eu te espero lá.